Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Eu comecei a empreender mesmo aos 12 anos já. Eu gostava muito de jogos, né? E resolvi ganhar dinheiro com isso. Então eu gravava os jogos ali de computador e tal e vendia para os meus amigos da escola. Era um hackerzinho lá que pegava os joguinhos e vendia para eles, e eu também às vezes cobrava um valor um pouco a mais ali, R$5, para ir na casa da pessoa instalar o jogo no computador dela. Isso aos 12 anos. Por volta dos 13, 14 eu abri uma loja física, porque aos 12 eu atendia as pessoas também na minha casa. Não só vendia na escola, mas eles iam na minha casa, e minha mãe não gostava, porque entrava muita gente na minha casa. A minha mãe, ela tem uma loja pequena de confecção, calçados, e ela sempre também foi fazer viagens, né, para São Paulo e tal, para comprar as roupas, coisa de pessoas do interior. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, João Malevade, que se chama, se eu não me engano, tem 80, 90 mil habitantes. E nessa lojinha dela, o que eu fiz aos 14 anos foi, um dia eu entrei, sem falar nada com ela, subi no estoque de calçados, que ficava no segundo andar, que era só um cubículo, sabe, é estreito, ele é quase dessa largura aqui, e ali tinha as prateleiras com calçados. O que eu fiz? Eu arredei a metade das prateleiras para trás e preguei réguas na parede. Eram umas réguas para eu colocar as capas dos jogos e vender ali, porque eu queria ter um negócio físico. E eu falei para ela, eu vou vender aqui agora os meus jogos. As pessoas vão vir aqui. E ninguém sabia que eu tinha loja lá, era só no boca a boca, porque para se chegar lá você tinha que entrar na loja, inclusive para subir escada, você se espremia entre outra prateleira para conseguir subir e saber que eu estava ali em cima. Então aos 14 anos eu já tinha esse negócio dessa forma. Eu queria ganhar dinheiro nessa época, justamente porque, inclusive, muitas motivações que eu já tive, elas vieram com base nas coisas que eu queria comprar. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque se você me perguntar o seguinte, qual foi o seu propósito para você querer ter essa vontade para ficar rico? Comprar o que eu quero. E as pessoas pensam muito que propósito tem que ser algo muito mirabolante e tal, quero mudar o mundo. Não, inicialmente, seu propósito deve ser satisfazer você mesmo, com algumas coisas. E é o que eu quis no início. Então, eu tinha muita vontade de comprar um computador nessa época, porque eu não tinha dinheiro, minha mãe não podia comprar para mim, ela não tinha dinheiro também para poder comprar, e era um computador para jogos. Eu cheguei a pedir para ela, claro, que menino de 12 anos não vai pedir um computador para a mãe se ele quer um computador. Minha mãe infelizmente não pôde comprar para mim, daí eu decidi, ok, eu vou fazer acontecer, eu vou começar a vender esses jogos aqui para comprar as coisas que eu quero. Essa foi uma das minhas primeiras motivações para tentar empreender, né? Era engraçado porque as pessoas também passavam a falar que existia ali uma loja de games, de computador, etc., de PlayStation 2 na época, e aí começavam a ir pessoas mais velhas, né? 30 anos, 40 anos, então eu passei a lidar também com um público mais velho já, muito novo. E quando elas chegavam na loja, elas perguntavam, o dono está aqui? Mas era eu, tinha 14 anos, todo magrinho ali, cheio de espinhas, e eu falava, não, tá. Eu tinha uma intuição que talvez não poderia ser com isso que eu ficaria rico, mas que pelo menos eu conquistaria uma liberdade financeira que ninguém da minha idade tinha, nenhum dos meus amigos tinha, já fazendo aquilo. Então, mas nessa época, aos 14, eu não tinha nenhum incentivo. Os meus pais sempre quiseram que eu estudasse muito, então eu não sei exatamente de onde veio essa vontade. Eu acredito que foi simplesmente pelo fato ali de eu querer comprar algo que eu não podia, e eu não tolerava isso. Eu nunca tolerei, sabe, deixar de ter dinheiro para comprar algo que eu quero, e eu queria muito comprar um computador para jogar os jogos, e eu não tinha como fazer isso. A minha mãe não podia comprar para mim, eu pedia sempre para ela. Eu lembro que eu queria jogar um determinado jogo na época e o meu computador não rodava, e eu estava juntando ali essa grana com os jogos que eu vendia, e cheguei a alugar um computador de um amigo meu, porque eu não aguentava. Eu aluguei o computador de um amigo meu para poder rodar aquele jogo. Eu lembro que no dia que eu estava prestes a zerar, faltando ali 20 minutos, ele veio e falou, eu não posso alugar mais, eu tenho que levar o computador embora. Cara, eu quase chorei. E eu falei para mim mesmo o seguinte, quer saber? Eu não vou jogar mais. Eu vou ganhar dinheiro até o ponto de eu conseguir comprar um caminhão de computador. É isso.
eu não quero comprar só um, eu quero comprar um caminhão agora, porque o sentimento de eu não poder fazer o que eu quero por causa de não ter dinheiro é horrível. Eu não tolero isso, eu não quero continuar assim a vida toda. Eu falei uma coisa para uma pessoa esses dias que eu acho muito, muito importante. Tem muita gente que está se vendo no fundo do poço, está se imaginando, está só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue. E você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é. Sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa. O desconforto é muito precioso. Ela é muito precioso. Eu só fiz grandes coisas na minha vida porque eu estava desconfortável. Eu não tolerava aquilo. A partir do momento que você tolera a sua situação, onde você está, morreu para você, acabou. Napoleão Hill já mesmo fala, né? Só uma coisa no mundo para a qual não há remédio: a falta de ambição. Ambição vem de desconforto também. Às vezes você quer alguma coisa porque você está desconfortável. E o que acontece? Eu já cheguei a alguns momentos onde eu consegui cumprir com os meus objetivos, bens materiais, experiências, e em alguns momentos eu parei para pensar, ok, e agora? Aquela motivação que eu tinha, aquele sangue no olho para comprar aquele computador, para comprar aquele carro, tinha ido embora. E eu falei, cara, ferrou. Eu não estou mais desconfortável. Por isso, o seu bunda mole está desconfortável é uma dádiva. Isso é um ouro que você tem nas mãos. Você não tem ideia. Você acha que, ok, estou desconfortável, estou tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira? Se tivesse dado certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida. Então isso não é papo de coaching, tá? Porque eu não sou coaching. Inclusive as coisas que eu falo são coisas que eu já vivi, beleza? Eu não fico repetindo coisa de livro, não estou aqui para te motivar à toa, não estou aqui para falar coisas que só são aplicáveis para determinadas pessoas e não são aplicadas para a maioria. Estou falando da minha vida e é isso. Se você está motivado, foda-se, o problema é seu. Pega aqui e usa da maneira que você quiser. Eu estou falando o seguinte, de fato, se você está desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida, motivação para sair daí. Eu vou te falar um negócio, por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa para te deixar desconfortável. Porque é só assim que você evolui. É só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto. Ninguém. Daí, quando você percebe o seguinte, porra, eu tô desconfortável, você vira meio que um masoquista também. Porque você começa a gostar. Você começa a falar, ok, eu vou tirar esse desconforto na marra, na garra. Por quê? Porque eu sou foda. Porque eu já consegui fazer isso antes. Porque um dia eu estava desconfortável e virei o jogo. As pessoas chegavam e perguntavam, cadê o dono? Porque era muito novo. Foi muito legal isso, inclusive, essa experiência de lidar com pessoas um pouco mais velhas, porque ali eu já tinha que saber como conversar, como lidar, etc. E lidar com o público é uma coisa muito complicada, para quem sabe, né? Como que é isso, e desde novo eu já tive que aprender isso na marra. Então, assim, antes de eu chegar no marketing digital, eu abri essa outra loja também, eu simplesmente me movi para lá, né? E pagava lá o aluguel pro meu pai. Meu pai também não gostava tanto assim, ele preferia que eu ficasse mais focado nos estudos, porque ele foi um cara que sofreu muito na vida, né? E eu agradeço muito a ele por todas as coisas que ele já conseguiu fazer por mim até hoje. E eventualmente, como todos os nossos pais, né? Sempre quero o nosso bem. E como essa coisa toda de internet é muito nova, coisa de aprender novo, assim, ele sempre quis que eu estudasse. Mas enfim, nesta loja eu percebi o seguinte. Eu tive esse insight, essa virada de chave. Eu percebi que eu queria realmente ficar rico. Eu queria poder comprar o que eu queria, ir para os lugares que eu queria. Sabe, eu quero fazer uma coisa, me deu na telha fazer isso, eu quero fazer. E eu percebi que com essa loja eu não teria ainda essa liberdade financeira. Eu tinha os meus amigos da escola, que inclusive só falavam de outras coisas e tal. E cara, eu já tinha um salário ali de 4, 5 mil reais por mês, 15, 16 anos. Sim, eu pegava um ônibus sozinho e vinha da minha cidade do interior de João Molevade, na Oiapoque, que para quem conhece Belo Horizonte sabe muito bem onde é, que é uma feira aqui de eletrônicos e de várias coisas, para comprar as coisas e vender na minha cidade. Eu fazia isso sozinho, ok? Os meus pais não me incentivavam, eles não me incentivavam a empreender, mas eu sempre observei a minha mãe, que sempre empreendeu. Ela sempre teve essa lojinha de confecção. Inclusive, no meio da minha jornada, eu já cheguei a ir com ela fazer viagens, né, para São Paulo, na feira da madrugada, para poder comprar as coisas ali. Em algumas viagens a gente fazia, era excursão, né, de ônibus, várias pessoas devem conhecer isso aí, onde as pessoas vão só para fazer compras. E em algumas viagens a gente ia para 3 cidades. Eu lembro que era Ibitinga, Porto Ferreira e São Paulo. Ibitinga, se eu não me engano, é capital do... uma das duas aí é capital do vidro, a outra é capital dos panos, tecidos e tal. E eu me lembro, inclusive, minha mãe sempre foi muito empreendedora, tá? Tenho muito orgulho dela. Eu me lembro, inclusive, que um dia, só para deixar de... Isso foi em Ibitinga.
tá? Eu me lembro que só para deixar de economizar no preço do hotel, a gente não podia dormir no ônibus que ficava lá, nós dormimos na rua. Eu dormi na rua com ela, para ela economizar essa grana e poder comprar mais coisas para levar para a loja dela, ok? E ali eu não reclamava. Eu estava ali para ajudar ela a carregar peso. Eu que ajudava ela a carregar peso, porque ela sempre ficava na frente, sabe? Olhando o que ia comprar e tal, quero comprar isso e tal, e eu estava ali puxando o carrinho com as sacolas, as roupas, os tecidos, vidros também que ela comprava, vários utensílios assim. E então me orgulho muito dela por conta disso. A loja dela, apesar de ela ter há muito tempo, ela não tinha assim, um lucro exorbitante. Foi sempre o necessário para pagar a conta. Assim, uma coisa muito pequena mesmo. E quando eu fui para essa minha loja, eu pensei o seguinte: ok, não é aqui que eu vou ganhar dinheiro o suficiente para fazer o que eu quero. Eu quero uma vida de abundância, sabe? Eu quero poder fazer tudo aquilo que eu penso em fazer. Eu olhava, eu estava na sala de aula, eu olhava ao redor e pensava assim, isso foi um dia de reflexão. Eu pensava, todo mundo está aqui fazendo essa mesma coisa. Como assim, cara? Mas espera aí, por que eu tenho que fazer isso também? Por que é que eu vou me formar como eles estão fazendo isso hoje e ter simplesmente um emprego, e não tem nada contra isso, desde que você goste do que você faz, mas assim, sem liberdade financeira. Liberdade financeira é algo que, se você faz faculdade, se você pensa em estudar para isso, se você conseguir ter, você vai ser uma pessoa entre milhares. Ok? Então é muito mais difícil você conseguir ter liberdade financeira fazendo qualquer tipo de faculdade do que empreendendo por conta própria. Óbvio, isso mudou há muito tempo, né? As pessoas já sabem disso. Então eu refleti sobre isso e falei, na minha loja de games eu não vou ganhar dinheiro suficiente, apesar de já ganhar ali 4, 5 mil reais, tá? Eu desbloqueava também aparelhos de videogame, mexia com solda, tá? E aprendi a fazer tudo sozinho. Eu percebi que eu sempre aprendi mais as coisas quando alguém chegava e falava assim: ô, seu merda, você está fazendo isso errado, esse pensamento aí é de otário, beleza? É assim que você deve fazer, você está pensando da forma errada. Ou, aqui, ó, olha o exemplo de outro cara que faz assim, você tá todo errado. Eu nunca aprendi com um cara falando assim: nossa, que legal. Muito bom. Você é muito gente boa, muito gente boa. inteligente. Legal, muito inteligente, tá? Muito bonito, legal. Nunca aprendi dessa forma. Eu sempre aprendi com a verdade. E na maioria das vezes a verdade dói, beleza? Então as pessoas que não aguentam a verdade o tempo todo, elas estão sempre se sentindo ofendidas, acham que a pessoa é arrogante e tudo mais. Não é isso, são pessoas que gostam de ter outras pessoas que passam a mão na cabeça delas. E eu nunca tive isso, tá? Eu sempre quis estar mais próximo de pessoas quando eu comecei a fazer networking mesmo, né? Que é essa arte de você tá com outras pessoas, tal, que me davam porrada. Porque toda pessoa que chega pra você e fala, pô, tá bom demais, pô, se eu falo pra você o tempo todo que tudo tá bom, como diabos você vai crescer, cara? E aí, velho? E aí? Vai ficar parado, onde tá? O cara que cresce, ele tem sempre uma tara de ver que tudo tá imperfeito. Algo tem que ser melhorado, sabe? Pega os maiores criadores do que você já imaginou aí, cara. Steve Jobs, os caras estavam sempre, cara, é desconforto, não tá legal, tem que melhorar. Então, assim, às vezes quando eu vou dar um feedback de alguma coisa, eu tenho o hábito de, em primeiro lugar, falar dos pontos negativos, depois eu também falo dos pontos positivos e tudo mais. Mas, cara, se quer estar do lado de uma pessoa que não vai te ajudar a evoluir, esteja do lado de pessoas que passam a mão na sua cabeça. E seja só mais um, só mais um. Quer ser só mais um? Tudo bem. Também não tem problema nenhum com isso. Tá feliz sendo mais um, você tem sucesso. Cara, eu sempre fui muito autodidata, né? Em Belo Horizonte eu lembro que tinha um curso aqui para poder aprender a desbloquear aparelhos de Xbox, PlayStation 3, custava 1.400, 1.500 alguma coisa. Eram 2 dias de curso e eu não pude pagar. Isso antes de ir para essa outra loja minha, tá? Onde eu comecei a ganhar mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu abri fóruns na internet para aprender a fazer sozinho, a desbloquear. E eram fóruns em inglês. E eu traduzia a página, porque ali não entendia em inglês, não entendia nada. Eu traduzia a página e via ali o que todo mundo estava falando. Era cara da Rússia, era cara da não sei o que. Assim que faz, você tem que comprar o chip. E eu queimei 2 aparelhos de videogames de outras pessoas só para tentar fazer isso. Eu tive que pagar aquilo. Consegui. Daí eu percebi que com aquilo, apesar de eu estar fazendo toda essa grana, que era muito mais do que qualquer garota da minha idade estava fazendo na minha sala, e é por isso que eu tive esse insight, eu falei, pô, peraí, eu estou fazendo 5 mil reais por mês, 4 mil reais aqui, esses caras estão ainda estudando aqui nessa sala junto comigo para um dia, talvez, fazer essa grana que eu estou fazendo, e olha que eu estou estudando ainda no período da manhã e eu estou ganhando só à tarde, peraí, quer dizer que se eu trabalhasse também de manhã, será que eu não poderia fazer 10? Pô,
Que sentido tem isso aqui? Que eu vou ficar aqui? Entendeu? É necessário você ter uma alfabetização. Claro, português, matemática, etc. Mas para mim, quando eu já começava a ver coisas que eu já percebia que planilhas do Excel estavam fazendo sozinhas, eu pensava, eu estou perdendo meu tempo. Procura ocupar sua mente conhecendo coisas das quais estão ligadas ao seu objetivo final. Nessa época, nessa reflexão que eu tive dentro da sala de aula um dia, eu parei para analisar, ok, eu já estou ganhando essa grana aqui toda, e peraí, aquele empresário que eu conheço ali, dono daquele supermercado que fica ao lado da minha loja, ele nem estudou, cara, e o cara tá fazendo muita grana, mas peraí, tá errado isso aqui, eu não quero fazer isso, eu não quero ficar tanto tempo aqui. Eu lembro que eu era muito jovem, isso tinha uns 7 anos de idade, eu estava ainda na, sei lá, terceira série, segunda série. E uma pessoa disse para mim o seguinte, eu perguntei, né, para uma pessoa num ponto de ônibus que eu pegava as rotas escolares, né, e era uma professora, eu perguntei para ela, quanto ainda eu tenho que estudar para um dia trabalhar e ganhar dinheiro? Ela ficou quase 10 minutos falando. E ali eu já falei, não quero isso. Ela falou, você vai ter que fazer isso, depois a faculdade, depois se quiser ter o mestrado. Eu falei, meu Deus, eu vou passar metade da minha vida estudando para ganhar dinheiro e ainda nem comprar as coisas que eu quero. Ali eu já fiquei com aquele negócio no subconsciente. Eu era muito jovem, era muito mais jovem do que nessa época da segunda reflexão, né? Tem uma coisa no livro, também no documentário O Segredo, que fala o seguinte, você não precisa ver toda a escada, é mais ou menos assim. Você não precisa ver toda a escada, você precisa de ver o primeiro degrau. O que um bando de bunda mole que está me ouvindo aqui gosta de fazer para começar a fazer alguma coisa? Eu só vou sair do que eu faço e começar a fazer essa outra coisa se eu tiver certeza absoluta e todos os conhecimentos primeiro de que, eu vou conseguir concluir isso para que eu possa começar. Eu tenho que ter uma clareza total. Cara, você está com mente de mediocridade. Você ainda nem sabe o que você quer. Se você quisesse, você já tinha começado até mesmo sem ver toda a estrada. O que eu quero dizer com isso? Eu sabia que não queria ganhar dinheiro com a loja de games, mas eu sabia que ainda queria ser rico e não sabia o que eu ia fazer para isso. Mas eu ia encontrar alguma coisa. Não me interessa. Existem 200 milhões de formas no mundo, no planeta, para você ganhar dinheiro. Eu não precisava de ter certeza de outra coisa para falar assim, ok, agora eu vou parar o que eu estou fazendo para começar aquilo. Não. Na minha adolescência eu sempre fui all-in, eu sempre fui muito diferente das outras pessoas que eu conheço. Eu fui louco, em resumo, isso. Eu lembro que eu tinha nessa época já o meu grande sonho de comprar um Camaro, tá? E, cara, era o meu sonho de infância. Aquilo, você não tem ideia quanta motivação isso me trouxe. Comprar aquele carro. Cara, se eu visse um Camaro na minha frente, o coração acelerava, eu ficava eufórico. Era o meu maior desejo, sabe? Eu lembro que um dia um amigo meu chegou na minha loja e falou o seguinte, olha, eu tenho esse negócio para te apresentar e tal. E eu falei com ele, tá, mas e aí como funciona? Será que com isso um dia eu vou conseguir comprar um Camaro e tal? Eu falei meio que num tom de sarcasmo, né? Eu lembro que ele deu um tapa na mesa e falou assim, se você focar nisso por 3 meses, eu garanto que você compra o seu Camaro. Sabe o que eu fiz? 1 minuto depois, estava de dia. Eu saí da loja e já fechei a porta. E saí com ele para fazer aquele negócio. Na minha idade, você estava fazendo o quê? Jogando bola, não é mesmo? Eu tenho orgulho de chegar em casa e falar o seguinte, hoje eu investi aqui porque eu quis ganhar dinheiro, eu quis mudar de vida, eu não fui um medroso, mas eu não tentei fazer alguma coisa para, obviamente, enganar as pessoas. Ali os meus pais entraram, meu cachorro entrou, o gato entrou. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, né, já ficou na posição aí de o homem mais rico do mundo por muito tempo, já disse, né, se você não consegue ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Eu não tinha ouvido essa frase na minha idade, eu nem sei quando que ele falou isso, mas de certo modo eu sabia disso. Eu sabia que não importasse o que eu fizesse, se eu não fizesse algo que me desse dinheiro enquanto eu estava dormindo, estava errado. Você vai ganhar 50 mil por mês, Thiago, sentado numa cadeira, 4 horas por dia, 10 horas por dia. Não. Peraí, vou me esforçar mais, vou ganhar mais? Ativo e passivo. Eu não tinha lido nenhum livro sobre isso, mas eu sabia um pouco discernir ali a diferença. É muito óbvio, e por incrível que pareça, 99% das pessoas não sabem a diferença disso. E por intuição, eu já sabia a diferença entre um ativo e um passivo. É incrível, é sério. Tem pessoas de 30, 40, 50 anos que ainda não entenderam a diferença disso. Um ativo, e as pessoas entendem isso de forma contrária no Brasil, tá? Elas acham que passivo coloca dinheiro no seu bolso. Não, é o contrário. Porque teve um cara aí que a gente conhece que começou a falar isso errado e as pessoas acreditaram. Mas, de acordo com o livro Pai Rico, Pai Pobre, passivo retira dinheiro do seu bolso. Ativo coloca dinheiro no seu bolso, ok? Então, eu já entendia isso como algumas pessoas até hoje não entendem. Peraí, não importa o quanto eu ganhe, eu vou vender a minha hora?
não vale a pena. Peraí, se eu fizer isso aqui agora, investir essas minhas horas, essa minha energia, eu vou poder ganhar aqui e talvez um pouco mais, mesmo que um pouquinho depois, sem eu ter que gastar mais o meu tempo aqui, opa, ativo. E é isso que as pessoas ricas fazem. É um negócio que acaba colocando dinheiro no seu bolso e a maioria dos, 100% dos ricos, né? Eles gastam a maior parte do seu dinheiro comprando ativos. Você acha que hoje, por exemplo, eu tenho tudo que eu tenho, os carros, etc e tal, mas eu não tenho ativos para poder pagar o IPVA desses carros, para poder pagar todo o meu custo de vida? Eu não sou retardado, beleza? Então muita gente acha assim, pô, tá gastando dinheiro e tal. Mas ativo é um negócio que todo mundo tem que ter se você quer ser rico. Por que eles vão vender o conhecimento deles? Eles já não são ricos, querem ficar mais rico ainda. Você acha que um rico não gosta de dinheiro? Rico não gosta de dinheiro? Na mesma conta que cabe 1 bilhão, cabe 2, cabe 3, cabe 4, tem limite. Você colocou o seu dinheiro num banco e o banco falou, você pode colocar 1 bilhão aqui? Porque eu fico puto tem hora, cara, porque eu me dou com esse tipo de pessoa, sabe? Pega a primeira coisa que vê, cara, que experimenta. Não tô falando de curso digital, tô falando de coisas da vida. Para tentar fazer alguma coisa, tem uma decepção e volta por um empreguinho que não gosta e fica ali todo... Pô, cara, na verdade, cara, quer saber? Vai se lascar, meu. E fica reclamando. Quando o cara de 30 anos passa com uma Lamborghini, passa com algo na rua, a galera fala assim, que legal, parabéns. The American Dream, no Brasil não, é o oposto. Na minha cidade pequena ainda, é o oposto. Cara, passou com um carro de luxo, tem uma mansão, é ladrão, roubou alguém, tá enganando as pessoas. Eu pregava no meu Moral dos Sonhos, os meus objetivos, e no meio disso aí que você tá vendo também tem frases motivacionais que eu colocava ali na minha frente. Uma delas é, o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidades cada vez maiores, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Quando você anota, as suas chances aumentam, se eu não me engano, é 70%, 80% ali, de você conseguir concretizar aquela coisa. Eu escrevia, eu vou ser rico, eu serei bem sucedido, eu poderei comprar o que eu quero, eu serei uma pessoa próspera, eu nunca esquecerei de onde vim. Sabe de onde surgiu a maldita frase dinheiro não traz felicidade? Do otário que tentou copiar a vida do outro e viu que aquilo no final não é o que ele queria. É daí. Porque o cara quis comprar uma casa, uma mansão e tudo mais, chegou lá e falou, beleza, eu não gosto disso. O sonho era meu. Então algumas pessoas descobrem o quê? Elas se fantasiam no lugar de outras pessoas, conseguem aquele objetivo e depois falam, pô, e agora? Não estou me sentindo feliz aqui, entendeu? Eu sempre soube muito bem as coisas que eu quero, com muita convicção. E eu me sinto um sortudo por conta disso. Eu não sei de onde vem isso. Se você me apresentar um iate, alguma coisa, cara, se eu não tiver a mínima vontade de querer ter isso, eu não vou ter, eu não vou simplesmente imaginar isso para mim se eu não quero isso. Agora, a maioria das pessoas fazem isso, porque elas imaginam que aquela ali, se é a felicidade para uma pessoa, é a felicidade para ela também. Então, não entenda que deixar de fazer faculdade é ser um fracassado. Não entenda que ficar em casa jogando videogame o dia inteiro é ser um fracassado. E o que eu ia falar é, o cara que está na balada, por exemplo, que eu observava ali e tal, estava gastando o pouco dinheiro que tinha, ele só pode se considerar um fracassado se ele depois chega em casa, tenta fazer algo para ganhar dinheiro, vê que está torrando toda a grana, mas continua indo na balada e reclama disso. Aí você é um fracassado. Porque você está gastando o pouco dinheiro que tem, você não está se falando com os amigos certos, você não está fazendo o networking certo. É o cara que fica jogando videogame o dia inteiro, mas quer ficar rico. Não é assim que funcionam as coisas. Quer dizer, videogame hoje dá dinheiro, né? Em alguns aspectos, quando você joga. Eu sei disso. Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. São pessoas que não estão fazendo realmente por merecer. Em resumo é isso, tá? Então, eu passei sim, 205 finais de semana em casa. Isso é um número que eu consegui contar, mas eu acho que foram mais. Hoje vocês veem todas as fotos do meu perfil. O meu estilo de vida. Inclusive teve vários outros países que eu fui e não fotografei. E eu gosto muito de fotos, tá? Eu gosto muito de fotografar o que é bonito. Você não tira foto sua cagando, né? Então, algumas pessoas até pensam, pô, só tira foto do que é bonito. Claro, você tira foto de você, que você tira foto de você desarrumado, acordando de manhã. Não, então deixa de ser hipócrita, pode falar merda, beleza? Eu posto o que eu gosto, inclusive para as outras pessoas verem e para eu com 80 anos de idade olhar para aquilo e falar, que vida eu tive. Valeu a pena. Que foda.